Olá chicos, que tal? Hoje eu trouxe aqui algumas palavras para você ter cuidado quando for viajar para um país hispano. Aliás, se você tá planejando uma viagem, já tá com ela marcada ou tá sonhando com ela, me conta aqui nos comentários porque eu quero saber. Coisa boa nessa vida é viajar e eu quero saber de vocês aí se vocês já estão tomando coragem, já estão conseguindo aí andar por aí hablando el espanhol. Essas palavras que eu separei, elas são perigosas, ou porque simplesmente você não vai ser entendido, ou porque pode ser que as pessoas entendam outra coisa que você não quis dizer. Ambas situações são bem ruins e é bacana você tomar cuidado para conseguir ser entendido, para conseguir se comunicar e não passar perrengue aí na sua viagem, beleza? Então vamos às palavras do dia. A primeira delas que eu vejo muita gente cometendo essa gafe, porque tá cheio de gente que continua indo viajar para um país de língua hispana sem estudar absolutamente nada. Acha que vai se virar super bem com português e chega lá e passa perrengue. E a primeira palavra que você vai falar, uma das primeiras palavras que você vai falar quando chega no lugar é rua. Por quê? Porque você precisa ir pro seu endereço, seja um hotel, seja uma casa, seja lá onde você vai ficar, você precisa de alguma forma chegar na rua tal. E aí, se você chega num ônibus ou num motorista de táxi, de aplicativo, o que for, ou pedir uma informação dizendo rua, você não será entendido de maneira nenhuma. Óbvio, a não ser que você fale com alguém que está acostumado com português, alguém que já conhece, mas se você está falando com alguém que não manja, não sabe nada de português e acredite, as chances são grandes. Não é porque você está indo lá que todo mundo conhece o português, muito pelo contrário. Somente as pessoas que trabalham na área de turismo provavelmente é que vão ter algum contato, mas as pessoas comuns na rua não têm esse contato e não sabem o que significa rua, porque em espanhol não existe essa palavra. E ela não se assemelha a absolutamente nada. Então nem dá muito para associar direito. Então é provável que você tenha aí um problema. Então anote aí, porque a palavra correta para você ir para o seu endereço é calle. Calle com doble L. Ai, você pode falar calle, você pode falar calle, ou você pode falar cachê. São os sons mais comuns, tá bom? Tem mais coisa, vou deixar uma aula aqui sobre a pronúncia de la doble L, que são os dois L's para você dar uma olhadinha. E eu vou deixar uma palavra extra aqui. Quando você vai falar de endereço, você vai utilizar a palavra dirección. Então pode ser que muita gente te pergunte, qual é tu dirección? Dirección é o endereço. Eu não tá perguntando pra você se é norte, sul, leste ou oeste, tá bom? Que eu também não saberia o que responder. Não, dirección é endereço. Então anota aí. Calle, que é pra você não falar a palavra rua de nenhuma maneira, pra você não passar perrengue. E aí aproveita também pra colocar a palavra dirección. Outra palavra que muita gente provavelmente não parou pra pensar, mas eu ouvi um perrengue recente de alguém me contando. Vou contar o perrengue que eu ouvi. Seguinte, a pessoa chegou, acho que na Argentina, e justamente na hora de colocar o endereço, colocou direto no aplicativo, né? Chamando o motorista de aplicativo, mas faltava o número. E aí ele falava lá alguma coisa meia, alguma coisa. Por exemplo, 196. Exemplo, tá? E simplesmente, se você fala assim, 196, é muito provável que o hispano não vai entender o que você está querendo dizer. Talvez ele entenda o 19, porque 9 é parecido, mas meia? Do que você está falando? Meia? Média? Do que você tá falando? E pra gente é muito tranquilo, a gente tem esse costume de trocar o número 6 por meia, de meia dúzia, né? Mas é um costume cultural nosso, no espanhol não existe isso. E mesmo que você traduza por média, 1,9 média, não vai fazer sentido, então tome cuidado, não, você precisa dizer 196, 6, descomplique, tá bom? Então não use o meia, use 6. Apenas. Muita gente acha que é 6. Não, é 6. 6. Igual. Nada mudou. Esse casal que contou pra mim esse perrengue demorou muito pra se entender com o motorista, pra entender que ele tava falando que meia significava 6, e aí sim eles conseguiram chegar no endereço, mas ralaram um pouquinho andando na cidade. Então anote aí e descomplique. 6. Só isso. Outra palavra importante para você anotar e não dizer em espanhol é a palavra travesseiro.
Sério, sério. Também ouvi um perrengue recentemente que foi o seguinte: num hotel, isso aí foi um perrengue que eu ouvi de pessoas que trabalham em hotel, tá bom? Contando que já houve hóspedes que chegou lá e a pessoa foi pedir um travesseiro a mais, ligou na recepção e pediu um travesseiro a mais. Pediu travesseiro, tá, travesseiro, falou a palavra travesseiro. O que a pessoa da recepção entendeu? Travesti. E deu briga. E veja, eu estou apenas falando da palavra aqui pela semelhança de sons. A palavra travesseiro, desse jeito do português, em espanhol, não existe. E não tem nada que se assemelha mais do que travesti. Essa seria a única palavra que poderia se associar. Se você quiser falar a palavra travesseiro em espanhol, a palavra que você precisa é almohada. Almohada, exatamente, com a H, almohada. Profe, almohada não é almofada? Não. Olha aí, né? Os falsos amigos. Vou deixar vídeo aqui com falsos amigos para você aprender mais, tá bom? Almohada significa travesseiro. E se você quiser falar a palavra almofada em espanhol, você vai usar a palavra cojín. Cojín, com a J, C-O-J-I-N, cojín, tá bom? Então vai anotando aí e não diga a palavra travesseiro na sua viagem. Recentemente eu até cheguei a republicar aí nas minhas redes sociais, no Instagram, um post de um professor que fez um post muito bacana explicando um caso sucedido na Argentina com brasileiros. Olha só, vou contar. Alguns brasileiros, amigos, foram viajar de moto e chegaram com as suas motos super chiques, né? Como que é? Harley Davidson, sei lá como é que chama. Por aí. Acho que é assim. Que eu não sabia, talvez você que manja deste mundo saiba. Nesta moto, ou em todas as motos, não sei, você não pode colocar gasolina. Não pode. Eita, já me compliquei. Você não pode colocar álcool. Você não E nem pode diesel. colocar álcool nem diesel. Só pode colocar gasolina. Só pode colocar gasolina. É isso, certo? Então, quando eles chegaram na Argentina, pararam num posto de gasolina, né, para abastecer. E a única coisa que eles falavam é gasolina? É gasolina? Ou seja, tinha que ser gasolina. Não podia ser outra coisa se não fosse gasolina. E o frentista, que não falava português, não falava nada, ele só falava sí, es, e eles falando em português o tempo todo. Muito bem. Abasteceu e o que aconteceu? A moto não saiu do lugar, deu pau. O que aconteceu, queridos? Eles perceberam que o que o frentista tinha colocado não era gasolina, era diesel. Sim, mas o que aconteceu? Aí eles ficam nesse vídeo reclamando, né? Como assim? A gente falou, tal. Simplesmente um problema de comunicação. O que acontece, meus queridos? Na Argentina, o diesel, o óleo diesel é chamado de gasóleo. Gasóleo, porque é um gás com óleo, a base de óleo, X, não sei explicar, tá bom? Mas o nome é gasóleo, que também pode ser abreviado para gasoil. Então, se você vai num posto de gasolina, você vai encontrar essa palavra, gasoil, que não é gasolina, é diesel, tá? E por que o frentista ficou falando que sim, tá certo, por que o pessoal tá falando gasolina, pra ele gasolina e gasoil é a mesma coisa, o nome é igual, ele associou e colocou gasoil. Por quê? Porque a gasolina na Argentina é dita nafta. Nafta é uma marca, tá bom? Então, não é comum dizer gasolina na Argentina, mas sim apenas a palavra nafta. Então, se você quiser, na Argentina, dizer gasolina, você vai utilizar nafta. E se você quiser dizer óleo diesel, você vai dizer gasoil. Portanto, não utilize a palavra gasolina, e aqui especificamente na Argentina. Por quê? Existe a palavra gasolina, profe? Sim, existe. Mas, então, em vários outros países, se você utilizar a palavra gasolina, é muito provável que dê certo sim, mas eu te aconselho a consultar, dar uma olhadinha, né? Confirma se por acaso tem a palavra gasolina, mas isso é uma especificidade da Argentina,
tá bom? Então, essas são palavras que eu trouxe aí para você tomar cuidado na sua próxima viagem. Combinado? Me conta aqui depois o que você achou e se você tem alguma outra contribuição para esse vídeo, tá? Um beijo, tchau e hasta luego!